Teste de nosso som, nossa imagem. A gente está compartilhando aqui com os amados irmãos. Bom, queridos irmãos, nós hoje vamos estar continuando a nossa caminhada, a nossa jornada. O dia é uma dádiva do Senhor e a gente vai prosseguindo nessa plataforma, nessa dádiva em que recebemos do Senhor, mais essa porção para que então nessa porção a gente possa pedir a Ele, entendendo que o tempo, que os dias, como Moisés afirmou, eles são oportunidades para que a gente peça ao Senhor que a gente conduza a nossa vida na direção do Senhor quanto a sabedoria, né? A sabedoria do Senhor, aquilo que somente Ele, o Senhor, pode acrescentar em nós e tornar nossos dias centralizados na sabedoria do alto, daquele que sempre foi, que sempre será, que é o Senhor. Então, irmãos, a gente está caminhando, queremos dar graças ao Senhor por nos chamar. É algo que é do coração dele, tocar a história com a pessoa dele mesmo, tocar o ser humano e tornar esse ser humano o testemunho vivo desse toque do Altíssimo na terra, na história, no espaço, naquilo que é material, naquilo que é temporal, naquilo que é finito, e por sua graça, por seu poder, por somente a sua própria pessoa pode fazer ser a pessoa, esse novo ser que somente Ele faz acontecer. Então, é claro que a humanidade perdeu a percepção que era natural ao ser humano, quando o significado de sua própria existência, o sentido que era dado à sua própria existência pelo significado que havia, e ele sabia bem, o ser humano sabia bem, tal significado, não tinha problema algum quanto ao que ele era, e então isso foi perdido na desgraça do pecado, em que todos nós fomos afetados de uma maneira devastadora. E essa devastação tão terrível conduz o ser humano a uma diminuição do seu próprio significado, do seu próprio ser, e nessa diminuição ele vai dando oportunidade a não mais a palavra de Deus, como foi assim como foi a essência da tentação no Éden, em que a palavra de Deus é substituída pela experiência própria do ser humano em conduzir por si mesmo toda a história, todo o rumo, toda a continuidade. E no esvaziamento da sua relação com Deus, na perda, na morte dessa relação, o ser humano teve que gerar esse tipo de condução baseada em si mesmo, anulando toda a relação com o Eterno. E esse tipo de devastação
conduz o ser humano a si mesmo, a uma ideia de que nele, nas suas experiências, nas suas capacidades, ele pode gerar toda a necessidade de que são necessárias em toda a existência os atributos para que a vida tenha o significado e a continuidade e o sentido certo e a validade. Então é claro que essa é um equívoco e, no entanto, também nessa perda da identidade e do significado, do sentido, da validade humanas, vai também perdendo aquela conexão, perdeu aquela conexão com o eterno, e todos os mistérios do ser humano, todas as grandezas humanas vão sendo perdidas também, vão sendo soterradas, vão sendo substituídas por hábitos simplórios demais, né? E toda aquela condução da palavra que gera no ser humano, então, a fé, a palavra gera a nossa centralidade em Deus, conduzindo a nossa vida de uma forma digna, fazendo aflorar, resultar em aquilo que o Eterno quer que seja feito na existência. Mas isso perdido, o que resta são a simploriedade, o tosco que o ser humano pode produzir nessas dimensões últimas, e o estabelecimento, então, de crenças, de sistemas de crenças, de religiosidades, de ateísmos, de declarações assim bizarras, em que toda a gangorra pende para o lado da experiência do que o ser humano pode fazer gerar, e não na palavra do eterno Deus. A gente vê hoje em dia, dentro dessas situações bizarras, alguns expoentes da história que foram removendo toda ainda a ideia, tentando retirar toda a ideia de Deus da reflexão humana. Nas últimas décadas, no último século, a gente viu isso aflorar ainda mais, né? A gente pega o Karl Marx e vê a sua luta, o seu trabalho para tirar toda a realidade de um Deus. E todos os seus discípulos assim trabalharam por décadas para tentar compor a vida sem Deus. O Freud também, por outro lado, ele procura explicar toda a profundidade do pensamento humano em relação à ideia de Deus. Ele tenta explicar e consegue também colocar os seus discípulos alinhados a essa ideia. Então ele também consegue devastar a mentalidade do ser humano quanto à ideia de Deus e tira Deus da mente das pessoas. Enquanto isso, surge também o Darwin, e o Darwin também é o outro que com seus discípulos conseguem banir Deus da ideia do Criador do universo, de um universo criado, de um ser que tenha a soberania sobre tudo e sobre todos, e ele consegue então gerar uma ideia de que tudo não passa de autossuficiência de cada elemento. E outros pensadores contribuíram demais para a devastação da ideia de Deus. Tem Nietzsche, tem o Richard Dawkins, que imagina Deus como um delírio, e os cristãos atuais no relativismo cristão, de tal modo que os cristãos atuais subiram em um trono do cristianismo atual, em que eles geram a autoridade máxima sobre toda a ideia de Deus. Deus está submisso
aos teólogos, às posições teológicas, às denominações, aos clérigos famosos, à tradição religiosa. Então, a devastação final que os cristãos estão dando conta de afastar Deus definitivamente da reflexão cristã vai conduzir as gerações próximas a perder totalmente o contato com o Deus eterno das Escrituras Santas, da palavra do próprio Deus. A Bíblia vai passar a ser somente um livro que é estudado em seminários, que é estudado algumas vezes nas igrejas, historinhas como alinhadas a lendas, historinhas que não têm significado algum na direção do cotidiano, do dia a dia das pessoas, do momento a momento de cada um. Então é um cristianismo centrado em si mesmo que afastou Cristo para fora e para bem longe, nos dias de hoje. Como diz um amigo, o cristianismo, a igreja se tornou o Cristo do povo. E o cristianismo baniu Cristo, e hoje o que importa é a boa vizinhança, a boa política cristã, em que todas as pessoas têm que conviver numa harmonia humana, num humanismo cristão assim centrado na essência da boa comunhão, da boa convivência, e tudo isso custou, como a palavra de Deus afirma, ser a verdade. Então, a verdade, por natureza, ela é única, é exclusiva, e não se pode negociar, não se pode acertar, não se pode modificar a verdade, não se pode assim acomodar, não se pode acomodar o que a palavra de Deus diz às diversas interpretações ou diversas ideologias, teologias, religiões, denominações, e como se isso fosse possível ao ser humano. Essa é uma devastação que realmente a gente está vendo nos dias de hoje. Já de muito tempo, Deus, no entanto, sabendo e vendo essas coisas, Ele levanta os seus profetas para chamar o seu povo de volta, para dar direcionamento, para colocar diante do ser humano totalmente confuso, em conflitos de ideias, a real, a verdade, a orientação. E como vemos nas Escrituras, muitos desses profetas acabaram mortos por estarem incomodando demais os poderes constituídos em suas épocas. De fato é assim que vai ser até o dia do Senhor, e nós vamos ver um afastamento progressivo, rápido, constante. A coerência da pluralidade, a coerência do pluralismo equivocado, ele não vai perder sua coerência, ele vai manter a sua iniquidade, ele vai manter a sua heresia, ele vai manter o seu pluralismo, a sua comunhão no pluralismo, desde que não afete o pluralismo. Ele não vai aceitar, a única coisa que ele não vai aceitar esse movimento dessa forma é a exclusividade da verdade, da palavra de Cristo. Então, hoje em dia, nós estamos vendo assim a perda total dos significados das palavras do Senhor nas Escrituras. O termo, por exemplo, igreja, perdeu totalmente o significado em relação ao significado original. O termo, e não somente o termo igreja, mas é um exemplo, porque uma quantidade imensa desses termos foram perdidas e foram interpretadas por diversas correntes teológicas, e finalmente chegamos assim, como temos falado, à ideia do pluralismo total. Mas ouvindo a palavra do Senhor, e lendo a palavra do Senhor, sendo confrontado com essa palavra, como o Miqueias, nós lemos outro dia um texto de Miqueias, e temos lido, temos procurado nos permitir ser lidos, pela
pela palavra, mais do que nós lermos a palavra, nós estamos procurando nos permitir ler pela palavra. Ser lidos pela palavra vai anular toda a interpretação humana, vai dar à palavra a espada, a autoridade, vai dar à palavra aquilo que a palavra de Deus tem, que é todo o poder de conduzir, de chamar o ser humano a uma conversão. E a conversão de crentes é uma das tarefas mais árduas, mais difíceis do Espírito Santo de Deus, pela construção das estruturas de iniquidade, de autossuficiência, profetizadas por Paulo na carta a Timóteo. É muito difícil demolir as construções humanas, principalmente quando se trata de uma construção feita por crentes, por cristãos. Eles não vão aceitar jamais a palavra de Deus sobre a sua própria maneira de ver o cristianismo. E assim que muitos profetas foram mortos. Miqueias fala sobre isso quando, no capítulo 1, versículo 5, qual seria o pecado de Jacó? Porventura não é Samaria? Qual a idolatria de Judá? Não é Jerusalém? Então, quando o povo de Deus coloca as suas próprias ideias, ou seus próprios sua própria visão, onde eles estão vivendo, construindo, passando como acima da palavra de Deus, vira uma devastação completa quanto a Deus. Tanto nesses dias de Miqueias achavam a si mesmos como os divinos, os santos, os perfeitos, ou os locais sagrados como Samaria e Jerusalém. Essa construção do texto aqui de Miqueias 1:5, ela vai aparecer novamente na mulher samaritana lá em João capítulo 4, quando Jesus, ao encontrar com aquela mulher de Samaria, das últimas questões, quando quase todas as barreiras já haviam sido vencidas, a última barreira que estava ali no coração daquela mulher, a barreira que fez a fronteira entre a visão do Messias, da realidade do Deus eterno, das coisas últimas de Deus, e ela, eram as barreiras exatamente que Miqueias chama atenção aqui. E ela vai fazer a mesma pergunta, o que revela essa questão aqui. Fazer a pergunta a Jesus: qual era o lugar santo, qual era o lugar em que Deus receberia a adoração, se era em Jerusalém ou era em Samaria. Afinal de contas, só podia ser num desses dois lugares o lugar certo de adoração. Então, por dezenas de anos, séculos, essa mesma postura de equívoco estava sendo conduzida dentro de duas linhas teológicas que somente viam essas duas maneiras de pensar em relação a Deus. Ou Deus é adorado em Samaria, ou Deus é adorado em Jerusalém. E hoje em dia a mesma coisa. Hoje em dia até pior, porque hoje em dia se coloca Deus adorado tanto em Samaria quanto em Jerusalém. Então, isto é, hoje se pode adorar a Deus em qualquer uma das construções humanas, qualquer religião, qualquer denominação, qualquer entidade cristã, qualquer lugar cristão, Deus é adorado. Mas não se pergunta mais a Cristo, como uma mulher samaritana perguntou. Não se permite Cristo limpar o coração. Quando Cristo disse à mulher samaritana: não é nem em Jerusalém, nem em Samaria o lugar de adoração, isso hoje causaria extremo desconforto, escândalo, ódio ou aversão. Se você anular o pluralismo, se você atirar diretamente contra aquilo que não é
ainda que seja aceito como duas hipóteses únicas e certas pelo ser humano, mas Jesus disse: não é nem em Samaria, não é nem em Jerusalém. Vocês estão equivocados, estão errados. A visão não pode incluir isso. A realidade de Deus, a verdade de Deus não inclui essa forma de pensar, porque Deus é Espírito e importa. Então, impressionante que os cristãos sabem esse texto de cor, sabem esse texto totalmente, até isso não é problema para o ser humano saber esse texto, mas o problema não é saber o texto, quanto obedecer, quanto viver. Quando aquele jovem, chegando para Jesus, disse: o que é necessário fazer para ter o reino de Deus? Jesus disse: você tem que guardar a palavra de Deus. E ele disse: olha, eu faço isso desde pequeno, eu obedeço todos os mandamentos, eu faço tudo que tem que ser feito. Então Jesus disse: bom, isso é uma coisa muito boa. Então, como você faz tudo, então agora você tem que deixar tudo, porque não é o que você faz que vai levar ao reino de Deus, é o que Cristo é. Então você deixa tudo e me siga. E para ele foi impossível isso, porque tudo que ele fazia era tudo que ele cria. E é assim que a humanidade se deixa levar. Quando é chamado o ser humano a deixar o tudo que você fez e pode fazer, e pode até continuar fazendo, para seguir única e exclusivamente Cristo, sem que você esteja dentro dessa sociedade com o Senhor para gerar coisas que devam ser feitas, então isso escandaliza, isso machuca o ser humano, isso vai bater de frente com todas as construções que a humanidade já fez, teológicas, denominacionais, estruturais, institucionais, e ele não vai querer negociar isso diante de Deus, por incrível que pareça. Ele vai relutar, ele vai recrudescer, ele vai negar o Senhor e vai afirmar o seu próprio tudo que ele fez até aqui como algo que Deus tem que aceitar. Eu fiz, é assim que é, a tradição humana, a tradição das religiões, a tradição das crenças, a tradição dos pensadores, dos intelectuais, dos teólogos, dos doutores. Tudo isso tem que ser levado em conta e Deus tem que engolir isso aí e nós vamos ficar assim. Então, é claro que essa postura ela é um grande equívoco, um grande erro. E um dia aconteceu em minha vida, na vida de alguns, existem muitas pessoas sendo alcançadas pela palavra do Senhor. Quando fomos observar a palavra como palavra de Deus, como tudo, e nós, como alguém querendo totalmente aceitar a palavra, nós tomamos o rumo da palavra, não por nossa competência, mas pela competência da palavra, pela nossa percepção, pelo Espírito de Deus, da total incapacidade e incompetência, mas querendo ser servos do Senhor, para estar indo conforme o Senhor quer que nós possamos ir, conforme somente a sua palavra. Ao tomarmos essa postura, então nós vamos continuando assim. Somos a eclesia, exatamente a eclesia do Senhor é isso, é os que são chamados pela palavra do Senhor. Ao serem chamados pela palavra do Senhor, são conduzidos em edificação por essa palavra, como Jesus disse: eu edificarei a minha eclesia. Ele é o único que edifica os que ele chama, e esses que ele chama são a sua eclesia. A sua eclesia não é em Jerusalém nem em Samaria, isto é, não tem endereço geográfico localizado. Ela, embora seja chamada de a eclesia que está lá em Roma, a eclesia que está em Efésios, eles são a eclesia, isto é, os chamados que estão lá naquela região, mas não se pode fazer um anacronismo teológico em que nós olhamos a construção eclesiástica dos dias de hoje
que é totalmente fora das Escrituras, e em termos de transformação da eclesia em instituição, em uma construção mancomunada e aliada com o Estado, que jamais foi assim, mesmo nas declarações cristãs, ela não haveria jamais uma ligação da igreja ou eclesia com o Estado constituído, ela está acima disso, ela é o reino de Deus, é o Estado de Deus que caminha sobre a terra, ela não tem CGC, não tem inscrição, não tem endereço fixo, ela está como sal da terra e luz do mundo sobre todas as fronteiras, ela está esparramada, não tem fronteira, ela está delimitada pela palavra de Deus, isto, ela está como uma semeadura de Deus sobre a terra, como o povo de Deus que caminha sobre a terra e que vive em todas as nações. Essa construção de Deus, ela foi transformada, foi miscigenada, misturada, e ao longo de 2000 anos ela se tornou novamente à semelhança das religiões arcaicas, animistas, idólatras e pagãs que haviam no mundo, por não conhecerem o Eterno e nem o que Ele está fazendo. Uma família que anda sobre a terra, que é chamada por Ele pela direção dEle, no cabeça único que é Cristo, cuja palavra está sagradamente guardada e registrada como escrituras sagradas e não pode ser alterada e não será alterada nunca, mas essa palavra é usada pelo Espírito Santíssimo de Deus, que conduz e é Senhor da sua obra no lugar de Cristo, que é o cabeça que conduz a eclesia, cuja direção é dada aos que por ele são chamados e formados em um corpo, cujos dons são dádivas do Espírito de Deus, que faz com que esse corpo do Senhor, que está espalhado sobre a terra, caminhe numa mentalidade produzida pelo Espírito de Deus, conforme a palavra do Senhor, e não há autoridade passada do cabeça para o corpo. O corpo não tem autoridade para gerar ou qualquer tipo de lei, ou qualquer tipo de documento, ou de eleições, ou de substituição dos dons pelos cargos, ou da assembleia, ou do ajuntamento da eclesia como gerador de leis para que ela siga, a não ser única e exclusivamente a direção do cabeça, que é Cristo, na pureza e na simplicidade da caminhada em Cristo, que é produzida pela palavra na vida de cada um e na composição desse corpo, que estão unidos pelo mistério revelado pela própria eclesia que caminha sobre a terra, na condução da despensa do Senhor na vida desses que são do Senhor, na ministração desses dons, dessas dádivas que vêm pela ministração da eclesia no decorrer do tempo, do espaço, da história, em que pessoas vão tomando conhecimento desse ato de Deus, dos atos do Espírito Santo na vida de gentes que Ele salva pela palavra, na centralidade dessa palavra que não pode ser alterada, em que Cristo é o único que dirige a eclesia, e a eclesia vai caminhar sem um endereço fixo, certo. Ela não possui templos, o templo é a própria eclesia, mas ela, a eclesia, as pessoas chamadas, são o templo em que mora o Espírito Santo neles e que os torna vivos numa contraposição daquilo que o mundo é coerente. O mundo mesmo, em si, é coerente com o seu erro. Ele vai viver integralmente o seu erro. E a eclesia, ao invés de viver a coerência da palavra, ela tenta acomodar todas as ideias do mundo como se fosse necessário para a eclesia se adequar às formas que o mundo tem, para que as pessoas pudessem entender essa linguagem de Deus. Deus não precisa disso.
Jamais o Senhor Jesus precisou disso num ambiente que nem conhecia nada do cristianismo. Ele chegou dessa forma pura e simples para conduzir o seu povo. E assim ele conduziu, assim ele formou a sua eclesia, que caminhou por 300 anos, né, embora também assediada por heresias, mas ela caminhou nessa forma, a partir do conteúdo do Senhor Jesus Cristo, da pessoa do Espírito Santo nessa condução, até que houve um arranjo satânico a partir do ano 313, em que começa um embrião de uma miscigenação mais profunda, de uma proposta estatal para que a eclesia fosse aceita no Estado, com as benesses do Estado, e desfrutando e degustando aquilo que o Estado poderia oferecer, desde que o Estado pudesse ter a interferência sobre, a ingerência sobre a eclesia. E assim foi aceito por um grande número de cristãos esse tipo de ingerência estatal, e assim foi sendo feito, e assim é até hoje. Hoje a eclesia tem endereço, tem seus terrenos, tem seus templos, tem as suas paróquias, tem os seus líderes, tem os seus diretores, as suas autoridades, e Cristo é irreconhecível, e a sua palavra é irreconhecível nesse ambiente. No entanto, o Senhor Jesus continua chamando pessoas para fazer parte da sua eclesia, como a Bíblia diz que deve ser. E nessa forma nós estamos indo, e estamos continuando a ensinar a palavra, a aprender da palavra e a ensinar e a conduzir essa eclesia que o Senhor tem chamado, a sermos conduzidos por essa eclesia. Deus me chamou para pastorear a sua eclesia antes de que eu entrasse para uma faculdade teológica, e assim eu fui chamado pelo Senhor. Passei muitos anos, mais de 30 anos, em uma instituição denominacional. Hoje, percebendo pela palavra que esse caminho do Senhor não inclui esse tipo, essa forma, nós estamos querendo muito continuar a conversão do nosso coração para que a palavra de Deus somente seja a condução. E não há como negar o chamado de Deus para com a minha pessoa, para cuidar dos seus como pastor, como servo, e assim tem sido. Deus tem nos conduzido aqui em Florianópolis, lá em Campinas, São Paulo, lá no Rio de Janeiro, onde estão os irmãos também que o Senhor está chamando para fazerem parte dessa eclesia dele. E a gente está cuidando de ministrar a palavra, de estar juntos, de aprendermos juntos e de estarmos seguindo como corpo do Senhor Jesus Cristo, como a palavra de Deus diz que deve ser. Realmente nós temos outros irmãos em outras partes do mundo, como pode ser confirmado nos acessos ao site que temos, que é www.eclesianascentedecristo.com.br, eclesia com 2 Ks. Também está no Facebook como Eber Zenun, e ali tem o site que a gente tem, tudo tentando usar a tecnologia de uma maneira sadia para haver um diálogo mais extenso, e tem sido assim. Pessoas em toda parte do mundo têm procurado aprender da palavra, querendo dialogar conosco. Alguns apenas estão, ao nosso ver, nos assistindo. Não sabemos tudo o que está acontecendo, mas existem lugares com acessos extremamente constantes e que estão querendo muito caminhar nessa mesma submissão ao Senhor Jesus, à palavra, ao Espírito Santo, e assim estamos caminhando. Hoje eu estou gravando essa palavra um pouco mais cedo, porque nós estamos indo a um encontro
com o pastor Rogério, a pedido dele, na Igreja Batista da Trindade, aqui em Florianópolis, devido a, como ele mencionou, um ano em que nós estamos caminhando nessa visão, em que ele foi levado pelo Espírito Santo a estar lá no meu lugar que eu estava, em que eu deixei, a chamado de Deus também para sair. Ele com todo amor e carinho, a Igreja Batista da Trindade, que está lá, com muito amor, nos tem amado, como nós temos amado aqueles irmãos, e eles têm orado por nós e nos dado esse apoio tão precioso de amor em Cristo, de visão, de apoio, e nos tem impulsionado também naquele carinho, naquele relacionamento em Cristo, e nós temos tido essa relação de amor com aqueles irmãos. Então hoje, segundo o pastor Rogério nos informou, eles querem celebrar esse um ano em que ele chegou de uma forma também dirigida pelo Espírito Santo, quando nós, ouvindo a voz pela palavra do Senhor, que nós deveríamos sair daquela igreja, saímos, eu e mais uns 15 irmãos, e estamos continuando em casas, no ministério familiar, ministério nos shoppings, ministério onde estão as pessoas, onde eles estiverem, saímos, e ali passando sempre em frente, o pastor Rogério viu esse movimento nosso, nós entramos em contato e pediu se poderia continuar cuidando daquele lugar, pois ele estava chegando, tendo também um grupo de irmãos e que careciam tanto de um lugar, e assim nós, em um momento tão especial também de reunião, de culto, passamos todos os documentos, todas as transferências, todo o trabalho da Igreja Batista da Trindade para aqueles irmãos e para o pastor Rogério. E nós seguimos, e ele disse: pastor Heber, continue o trabalho, onde Deus estiver conduzindo os irmãos, fiquem lá na casa da Igreja Batista da Trindade, que você cuidou durante todos esses 17 anos, e foi fazendo, ajeitando. Então fique lá o tempo que você quiser, faça a obra do Senhor, e nós vamos estar por aqui, vamos estar cuidando também daquilo que Deus quer para nós, e assim vamos seguindo conforme o Senhor vai abrindo as portas. E Deus tem aberto muitas portas mesmo, tanto para eles quanto para nós. E assim vamos caminhando. Hoje tem esse momento de celebração ali, e então não vamos estar aqui 6h30 aqui na comunhão aqui no Monte Verde, em Florianópolis. Então estou gravando assim um pouco mais cedo, essa comunhão, essa palavra. E qualquer coisa, amados irmãos, vamos compartilhar. Temos uma ida a Campinas, São Paulo, na próxima semana, novamente na terça-feira, para estudo com os irmãos lá. Estivemos a semana passada também em Campinas, num estudo, também ali, numa reunião, e também no Rio de Janeiro, uma coinonia lá na casa da irmã Sheila, em Ipanema, o que também tem sido uma grande bênção, e depois na casa dos irmãos André e Letícia, lá em Jacarepaguá. Também registramos a presença do Bruno, filho da irmã Sheila, lá em Ipanema, uma grande bênção, aquele jovem. O Glenn, que foi viajar, mas também está sempre por ali. Outros irmãos que Deus tem aberto as portas. Lá em Campinas também tem o Edson, que tem lutado muito para manter aquela palavra sendo ensinada para a vida dos irmãos. O Danilo, o Daniel. Eu esqueço o nome dos irmãos, então eu cometo equívoco e até peço perdão, mas, amados, são tantos irmãos ali também que Deus tem levantado, e a gente vai indo. Começou ali em Campinas na Priscila e no Cris, na casa deles. A Priscila é minha filha também, o Cris
é o genro, e são amados servos do Senhor em Cristo. A minha mãe, que também abriu a sua casa ali, seu apartamento. O Edson, então, está cuidando ali dos irmãos, e o Danilo também. Enfim, e outros irmãos fora, lá na Califórnia mesmo. Quero registrar aqui também, nessa fala, tentando alcançar até com esse recado aos irmãos lá da Califórnia, que têm acessado de forma impressionante, assim, muitas vezes o nosso site, e Deus esteja abençoando esses irmãos que não conseguimos mais de ver assim pessoalmente, mas Paulo fala, eu queria muito ver vocês pessoalmente, mas Deus sabe, e temos tido a chance, a bênção de ter esse contato assim, por essa via que o André também cuidou de preparar todo esse site e toda essa parte tecnológica, cuidando tanto e nos dando a chance de ter essa comunhão assim também. Os irmãos pelos Estados Unidos em geral, ali em Miami, irmãos na Índia, o Pravin, um missionário de Deus que está lá na Índia e que a gente tem procurado ajudar, falar do seu trabalho com as crianças, com as viúvas, um homem de Deus que luta para trazer aquelas crianças para sua casa, aquelas viúvas para sua casa, e ali tem acontecido conversões, salvação do Senhor, e queremos muito continuar ajudando o amado irmão Pravin. Que Deus abençoe ele lá na Índia, e outros irmãos que têm acessado em toda parte do mundo, aqui em Santa Catarina, nos estados de São Paulo, no Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, vários estados no Brasil, quase todos os estados acessando, e o único continente que não acessou aqui ainda é a Austrália, mas todos os outros continentes no mundo nós temos tido acesso, e isso tem sido algo que eu quero registrar aqui como gratidão, irmãos, e pedir a Deus sabedoria para a gente continuar somente dizendo assim que não há nada que nós possamos acrescentar ao que o Senhor Jesus aquilo que Ele falou que devemos ser e aquilo que Ele somente pode continuar fazendo a gente ser até o dia que Ele vai abrir esse céu com poder e glória, e vamos ouvir a trombeta soar, e vamos então finalmente estar diante dEle, e todas as coisas ficarão claras. Mas nós podemos desde já anunciar essa clareza e essa grandeza do Senhor. Deus, em seu amor, em sua graça, em seu poder, em sua constante misericórdia, em sua palavra, na direção do seu Espírito, abençoe grandemente os amados irmãos, aqueles que quebrantaram seu coração diante do chamado de Cristo e então são sua eclesia. Sejam edificados na edificação que somente Ele pode fazer. Que Ele, em sua graça e misericórdia, sustente todos vocês, nos continue ajudando a proclamar o seu santo, bendito e único nome, aquele que era e que há de ser, cuja palavra bendita e inerrante jamais pode ser negociada, seja a direção do coração nosso, dos irmãos em toda parte, que diante dele estão de joelhos para seguirem somente o seu conteúdo, a sua palavra, que gera essa forma de ser conforme deve ser, assim como ele disse, haja luz e houve luz, e que então que haja a eclesia e que houve eclesia, como deve ser a eclesia, como deve ser o seu povo, a noiva que aguarda, sendo ornada pelo Espírito Santo de Deus, até o dia do Senhor. Então Deus fortaleça, amados, Deus os guarde, amados, vamos ficar firmes, que amamos vocês, Deus nos abençoe, queridos, e com a graça de Deus, logo vamos continuar aqui juntos novamente, amamos vocês, ó Deus querido, abençoa-nos, Pai, precisamos tanto de Ti, Senhor, ó Deus, queremos pedir a Tua graça, a Tua unção, a direção, Senhor, a sabedoria do alto, Pai, guarda os irmãos em toda parte, Senhor, fortaleça-nos, sabemos que os dias eles apresentam somente aquilo que podem apresentar, mas Tu, Senhor, é a grande aurora da manhã, que vai clareando cada momento até chegar o Teu dia, Senhor, conforme diz em 1 João 2,
Te agradecemos, Senhor, pelas tuas promessas. Unja-nos, prepara-nos para esses momentos e fortaleça-nos, Senhor, em Ti. Nós oramos, Senhor, peço Tua bênção sobre todos os irmãos em toda parte, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Amamos vocês.